Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Calar e escutar. Calar é fazer um silêncio mais completo do que deixar de falar e tratar de controlar os movimentos de nossa mente. Mesmo se estivermos habituados a frear nossas palavras e a orientar o nosso pensamento, se prestarmos atenção, descobrimos que por trás desse tipo de silêncio continuamos vertendo sempre um mesmo discurso, formado por nossa maneira de ver as coisas, por nossos desejos e expectativas. Calar é descobrir esse discurso, expô-lo à luz e detê-lo. Por mais nova que seja a ideia que se nos apresente, nós a filtramos através do conjunto de ideias prévias que relacionamos com ela. Este hábito inconsciente leva ao já sei e impede perceber o que está diante de nós, enquanto nos dá a falsa segurança de que entendemos aquilo, ainda que não consigamos percebê-lo tal como é. Para desenvolver a mística do coração, necessitamos reconhecer primeiro as ideias que temos acumulado sobre mística. Cada crença tem sua própria versão da mística. Se bem que para a maioria signifique um estado sobrenatural de união, cada uma entende a sua maneira com quem a alma se une na experiência mística e que tipo de estado é essa união. É comum imaginar que uma realização mística dá a felicidade que não podemos encontrar neste mundo. Com esta ideia, a busca da mística facilmente pode implicar dar as costas à realidade que conhecemos e buscar estados emocionais que pouco têm a ver com o desenvolvimento de nosso estado de consciência. Só fazendo silêncio, calando e escutando, podemos desatar de nós os preconceitos sobre a mística do coração. Tudo o que existe, inclusive nós mesmos, é em relação. Isso implica uma interação total de tudo com tudo o que existe. Percebamos ou não, interagimos com o que nem vemos nem conhecemos, com o que nos parece distante e alheio, com nossa casa, a terra, com tudo o que existe sobre ela e, obviamente, com todos os seres humanos. Não podemos nos relacionar diretamente com o divino que não vemos nem conhecemos. Só podemos fazê-lo indiretamente através do mundo e da vida, que essa sim percebemos e na qual interagimos de forma deliberada e consciente. A mística do coração nos conduz para a união com o divino desconhecido através da vida cotidiana. Não há maneira de unir-se ao divino se o separamos ou isolamos das únicas formas em que o divino se manifesta ante nós. E o que temos mais próximo dessa manifestação é o ser humano, cada um deles, o que vemos e conhecemos e os que nem vemos nem conhecemos. Chegamos ao coração da Divina Mãe através do coração de cada ser humano. Só fazendo silêncio, calando e escutando, podemos perceber cada ser humano como tal e, através dessa percepção, transcender rumo ao que ainda não conhecemos. A mística do coração exige de nós comprometer-nos totalmente com nossa realidade óbvia e evidente, comprometer-nos com o que somos, com o mundo e os seres com quem vivemos e com as possibilidades mais excelentes que podemos realizar para o bem e adiantamento do mundo. Com que outra realidade podemos comprometer-nos senão com esta vida que vivemos? E quem mais pode comprometer-se senão cada um de nós tal como é? Por isso é fundamental fazer silêncio. Não sendo assim, em vez de comprometer-nos com a realidade óbvia, nós nos ataríamos a uma ilusão forjada por nossas ideias feitas.
É tanto o que temos acumulado através de nossa história, de nossas crenças e de nossos sonhos bem intencionados sobre a vida espiritual, que fica difícil para nós ver as coisas como se nos apresentam, ainda que estejam diante de nós. A vida nos dá continuamente seu ensinamento. No entanto, para aceitá-la, necessitamos deixar em suspenso o que pensamos sobre ela e sobre como somos. Isto implica necessariamente fazer silêncio, ou seja, calar e escutar. O calar e o escutar são também indispensáveis para transmitir a mensagem da renúncia. A confiança que temos em nossa maneira de interpretar as coisas pode desnaturalizar as boas obras que pretendemos realizar. Sem dar-nos conta, podemos nos transformar em mais um caso dos que acreditam ter a solução dos males do mundo e que dão seu próprio discurso, alheio à realidade óbvia que sempre está ante seus olhos. A maneira de transmitir a mensagem da renúncia é fazendo silêncio, calando e escutando para perceber a realidade do outro, sua necessidade e suas possibilidades, e assim responder de acordo com cada caso em particular. Não confundamos a mensagem da renúncia com uma nova teoria sobre a vida e seus problemas. A mensagem da renúncia é a renúncia como mensagem, nossa própria renúncia. Só assim o que dissermos e fizermos pode impulsionar o desenvolvimento humano. A solução dos males do mundo não vem de fora. Não há solução mágica para condições que são próprias de nosso estado de consciência. A única maneira de transcender os males que sofremos é através de nosso próprio desenvolvimento, o adiantamento espiritual de cada um. Tudo o que fazemos expressa o que somos. Se desejamos um mundo melhor, a fórmula para alcançá-lo é nos fazer melhores, desenvolver-nos sem cessar. Façamos lugar em nós para a religião universal, fazendo-nos universais. Aceitar intelectualmente uma visão ampla do mundo e da vida, que inclua descrições de ciclos de vida humana e cósmica, não afeta significativamente o próprio estado de consciência. Tampouco o afeta se mudamos a ideia de que vivemos somente uma vez neste mundo pela da reencarnação, ou se mudamos o nome dos seres sobrenaturais em que acreditamos, ou se aderimos à ideia dos diversos planos de existência, ou se acreditamos em uma série de afirmações em vez de acreditar em outras. Tudo isso são diferentes enfoques da realidade e opiniões baseadas em crenças, que não implicam uma evolução significativa no próprio estado de consciência. Explicar a realidade de um modo ou de outro, acreditar ou não nisto ou naquilo, por si só não nos faz nem mais amplos nem mais evoluídos. É o grau de universalidade que alcançamos através da mística do coração encarnada na vida diária o que indica a qualidade de nosso estado de consciência. O que significa alcançar universalidade? Implica uma mudança qualitativa básica em nossa maneira de nos relacionarmos com tudo, começando com o que está ao nosso alcance, os pontos reais e contínuos de interação que temos com o universo, que são as pessoas com as quais nos relacionamos diariamente. Na prática, é calar-nos para transformar a maneira como nos relacionamos com elas. Na base de todas as nossas relações estão nossas ideias feitas sobre como são ou teriam que ser todas as coisas e os demais. Sobre essa base, construímos nossas expectativas e, sobre estas, nossa maneira de agir e de reagir sobre os demais e de fazer juízos sobre eles. É indispensável contar com um sistema de ideias para derivar dele nossas decisões e ações. Mas esse mesmo sistema de ideias, se o tornamos como inamovível, impede-nos atualizar a visão que temos da realidade circundante. Cada sistema de ideias é próprio de um estado de consciência. Nossa tendência inconsciente é aferrar-nos à nossa maneira de ver as coisas, sem nos dar conta de que essa atitude vai contra a expansão do nosso estado de consciência.
Como fazer então para produzir nosso adiantamento? Aprender, por um lado, a sustentar só com alfinetes nossas interpretações e dar lugar a uma atitude aberta e expectante ante as coisas e as pessoas para percebê-las tal como se nos apresentam e não como pensamos que são. O exercício simples e prático para conseguir isso é silenciar sistematicamente, ou seja, calar e escutar. Este silêncio se pratica particularmente cada vez que nos encontramos com outra pessoa ou pensamos nela. Para que seja possível a relação entre pessoas, é básico que cada uma não só possa manifestar-se tal como é, senão que cada uma perceba a outra tal como é. As expectativas que temos acerca dos demais se desprendem de nossas ideias de como são, do que querem e do que podem, em vez de basear-se em como realmente são, o que querem e o que podem na verdade. Assim que deixamos de lado o nosso conjunto de ideias feitas e de calar ante os demais, temos capacidade para escutá-los em suas mensagens verbais e também nas não verbais. E só depois de escutar a mensagem dos demais, estamos em condições de responder a eles, às suas necessidades e às suas possibilidades. O mesmo silêncio que nos permite escutar os outros, nos permite também escutar a nós mesmos. Assim como temos um conjunto de ideias sobre os demais, como são ou teriam que ser e comportar-se, assim também temos um conjunto similar a respeito de nós mesmos. Os padrões a que nos referimos para ajustar nosso juízo acerca de nós mesmos nos ajudam a ter uma conduta coerente, mas também necessitamos reconhecer o espúrio e precário das ideias que temos a respeito de como somos para descobrir como realmente somos. E só ao compreender como somos na verdade, podemos nos relacionar com os demais tal como eles são na verdade. A universalização, então, baseia-se sobre o certo, o óbvio, e se nutre de nossa capacidade de relacionar-nos, mantendo-nos conscientes da transitoriedade de nossas ideias sobre todas as coisas e sobre cada um dos demais. Só então tomamos contato com o universo tal como se nos apresenta, através dos pontos de interação permanente que temos com ele, os seres humanos como expressões únicas da Divina Mãe, a terra que nos dá albergue, o firmamento que nos inspira. Uma vez dado este passo, calar, podemos escutar e transmutar nossa percepção de modo que nos permita uma relação direta e, eventualmente, uma compreensão do mundo, da vida, dos demais e de nós mesmos. A sociedade, as pessoas, as coisas, a terra, a vida em geral, expressam-se continuamente, nos dão sinais do que está acontecendo e do que possivelmente vá acontecer. Sempre temos antecipações do que vai acontecer: enfermidades, crises pessoais e sociais, explosões de violência e também sinais para regozijar-nos e sustentar nossos empenhos. Se calamos e escutamos, percebemos esses sinais sem distorções. Como não o rejeitamos com nossas ideias feitas, contamos com todo o nosso potencial para responder a eles de maneira a traçar um futuro cada vez mais promissor. Ao mesmo tempo, esses sinais nos mostram os efeitos de nossa presença na Terra e na sociedade, as consequências de nossa maneira de ser e de atuar, da maneira como perseguimos nossos objetivos e os resultados que vamos deixando com nossa passagem pela vida. As respostas que geramos nos demais e em nosso meio são o espelho que nos revela como somos e o que estamos fazendo. Fazer silêncio, calar e escutar é a única maneira como podemos nos manter conscientes do que estamos fazendo com nossa vida e com a dos demais, e nos indica para onde estamos indo. Só o silêncio nos revela se estamos nos orientando para o objetivo escolhido e, dessa maneira, nos ensina a corrigir continuamente nosso rumo. Essa é a única base segura sobre a qual podemos construir nosso destino, que é transitar o caminho da mística do coração.
Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.